acordar, levantar, escovar, assistir, estudar. O que todas essas palavras têm em comum, turma? Bom, todas são verbos e todas indicam uma ação. E hoje na nossa aula de português é o que a gente vai estudar, os verbos e os seus tempos verbais, que são passado, presente e futuro. Passado, que já aconteceu, presente, que está acontecendo e futuro, que vai acontecer. Então, na aula de hoje, lá na página 31 do livro de português, a gente vai estudar sobre os verbos e os seus tempos. O que a prof quer lembrar com vocês? Que os verbos, eles podem indicar, então, ações, como a prof falou, pular, correr, brincar, nadar, assistir, estudar. Ou podem indicar também estado, por exemplo, está contente. O verbo está indicando que está contente. Estavam animados. Estavam, o verbo estavam está indicando alguma coisa. Ou fenômenos da natureza, como choveu, nevou, ventou. Então, esses indicam verbos. Na nossa página 31, nós temos um trecho lá que foi retirado do texto que a gente leu na aula passada e que ele destaca algumas palavras. E aí ele pergunta se essas palavras destacadas são adjetivos, verbos ou substantivos. Então, lembrando, elas não podem ser adjetivos, por quê? Porque adjetivos, eles dão características, descrevem alguma coisa. Por exemplo, este lápis, eu posso dizer que ele é bonito, que ele é bom de escrever, que ele é fofo, que ele é divertido, que olha como ele é bonitinho. Eu estou descrevendo este lápis. E ao fazer essa descrição, eu estou usando adjetivos, porque adjetivos é aquilo que eu uso para descrever. Por exemplo, se eu falo assim, a turma é estudiosa, é bonita, é animada, essas palavras são adjetivos, porque eu estou descrevendo como vocês são, dando qualidades para vocês. Então, essas palavras destacadas, elas não são adjetivos, porque elas não estão descrevendo nada, elas não estão sendo usadas com forma de dar qualidade ou alguma característica. Não podem ser substantivos também, porque a gente já estudou que substantivos nomeiam os objetos, por exemplo, o lápis, a tesoura, o livro, o computador, todas essas palavras são substantivos. E aí, claro, a gente tem os substantivos comuns e os próprios. Por exemplo, o nome que cada um de nós tem é um substantivo próprio, porque é um nome único, é nosso. E aí, substantivos próprios, a gente usa a letra maiúscula, só para lembrar. Então, as palavras destacadas não são nem adjetivos e nem substantivos. Automaticamente, elas são o quê? São verbos. E aqui no cantinho, na página do livro de vocês, tem o que são verbos, que são palavras que expressam ação, estado ou fenômeno da natureza, que é o que a prof acabou de falar a recém. A palavra, então, informou, foi, ressaltou e é, são verbos. Prof, por que a palavra é um verbo? Porque ela indica um estado, tá? O estado da ação. Por exemplo, é uma plataforma aberta. A palavra está indicando que essa ação está no presente. E é aí que a gente entra na letra B aqui, que pergunta qual é a palavra destacada que indica a ação no presente. A palavra é. Por que a palavra é? Porque indica, é uma plataforma. Está dizendo que ainda que é uma plataforma. Então, indica que é uma ação no presente. Que palavras indicam uma ação que já aconteceu, ou seja, que estava no passado? Quando eu falo assim, informou, o informou significa que já aconteceu. Quando eu uso a palavra foi, também está indicando que já aconteceu. Ressaltou, também já ressaltou. Então, o informou, o foi e o ressaltou, eles estão destacados ali como verbos no passado, porque eles estão colocando a situação descrita aqui como algo que já foi, que já aconteceu. Por isso estão no passado.
Aí tem um lembretezinho aqui, ó, que é de extrema importância, que vocês destaquem, que marquem essa página do livro de vocês, a página 31, que ali coloca, os verbos são palavras que podem ser empregadas no presente, no passado e no futuro. Ali tem isso bem explicadinho, então destaca no livro de vocês para toda vez que precisar estudar, voltar para essa página e não esquecer disso que a prof tá colocando para vocês. Então, eu vou destacar uma coisa ali. Ali está passado ou pretérito. Prof, o que é pretérito? Pretérito é o verbo no passado. Quando eu não digo que ele está no passado, eu digo que eu posso usar a palavra pretérito. Então, pretérito é a mesma coisa que dizer que a palavra está no passado. Então, quando eu pegar alguma atividade, algum exercício pedindo o pretérito, qual verbo está no pretérito? Está perguntando qual verbo está no passado. E aí nós vamos lá para a página 32, onde tem alguns exercícios para a gente colocar em prática os verbos e os tempos verbais. Primeiro, todos os verbos da página 32 já estão destacados. Eles estão de uma cor mais escura, estão diferentes, eles estão em destaque. Isso significa que esses verbos destacados vocês não vão ter dificuldade de encontrá-los, porque eles já estão ali. O que nós temos que trabalhar na página 32 é o tempo que eles se encontram. Então, vamos lá. No exercício número 2, o enunciado diz assim: reescreva as frases. Reescreva significa que eu vou ter que escrever ela novamente, fazendo algumas alterações. Então, preste atenção no enunciado, ó. Reescreva as frases, passando as formas verbais para o pretérito. O que é pretérito? Passado. E para o futuro, de acordo com o exemplo. Temos um exemplo aqui que está rodeado por, aqui ó, algumas dobraduras, aqui e aqui dentro desta caixinha aqui tem um exemplo. A frase inicial está no presente, que diz assim: hoje navego pela internet. Presente está acontecendo. Ontem naveguei pela internet. Ontem naveguei pela internet. Passado, pretérito, já aconteceu. Eu já fiz isso. Amanhã navegarei pela internet. Futuro, porque vai acontecer. E é isso que nós vamos fazer na letra A, na letra B e na letra C. A frase da letra A, da letra B e da letra C, elas estão no presente. E daí, nas linhas de baixo, vocês vão escrever a frase uma vez no passado e uma vez no futuro. Vou fazer a letra A agora aqui com vocês. E a letra B e a letra C vocês vão fazer sozinhos depois. Então, hoje assisto a TV. Esta frase da letra A está no presente, porque está acontecendo. Eu tenho que passar ela agora para o passado, para o pretérito. Então, ontem assisti TV. Acabei de colocar o verbo no pretérito, no passado. Agora eu vou colocar no futuro, vou escrever na linha de baixo. Amanhã assistirei a TV. Ó, assistirei, vai acontecer. Então, eu acabei de colocar no futuro. E assim vocês vão fazer na letra B e na letra C. E aí, número 3. Leia as frases e indique o tempo das formas verbais de acordo com a legenda. Turma, lê o enunciado e primeiro compreender o que ele está pedindo. Leia as frases. Significa que você vai ter que ler as frases que estão ali no livro de você. Sem ler as frases, você não conseguirá realizar a atividade. Mas não leia uma frase atrás da outra. Leia uma frase de cada vez. Depois pede. Indique o tempo das formas verbais. O que são formas verbais? É o verbo que está destacado. Que já está destacado ali na nossa página. Ali, ó. É o verbo. O que são formas verbais? É a palavra, o verbo. O que é o tempo das formas verbais? É dizer se esse verbo está no passado, no presente ou no futuro. E aí tem uma legenda. O que é a legenda? É que se for pretérito, o que é pretérito mesmo? Passado, que já aconteceu. Eu vou colocar a letra A.
Se for presente, eu vou colocar a letra B. Se for futuro, eu vou colocar a letra C. Então, a primeira frase eu vou fazer com vocês. As duas primeiras eu vou fazer, tá? Então, não comprei a bolsa. O verbo é comprei. Quando eu digo assim, comprei, isso significa que já aconteceu. Mas ali é uma frase negativa. Eu não comprei. Mas eu estou dizendo que eu não comprei. Foi uma ação que eu já fiz. Uma escolha que eu já fiz. Então, significa que está no passado. Palavra aqui que está sendo usado para indicar passado é pretérito. Então, que letrinha que eu vou colocar dentro da caixinha? A letrinha A. Porque eu estou indicando que esta frase está no passado. Letra B. Eu seleciono o que vejo na TV. Eu seleciono. Está acontecendo, está no presente. Significa que eu faço isso, que eu estou fazendo isso. Então, está no presente. E se está no presente, dentro da caixinha, eu vou colocar a letra B. E assim vocês vão fazendo até o final do exercício, tá? Leiam com calma, pensem, será que já aconteceu? Será que está acontecendo ou será que vai acontecer? Aí você consegue descobrir o tempo de cada verbo. Depois que a gente fez essas atividades, então, a gente já relembrou e tal, verbos como o tempo deles, passado, pretérito, futuro, presente. Aí vem a concordância verbal a partir da página 33. Prof, o que é concordância verbal? Bom, a gente já está trabalhando desde o ano passado a concordância verbal. Concordância verbal é a forma como eu utilizo as palavras para que elas tenham um sentido. De que forma? Eu não posso escrever uma frase do presente usando verbos no passado. Eu não posso escrever frases do futuro usando o verbo do passado. Então, a gente precisa organizar os verbos para que eles correspondam de acordo com aquilo que eu quero informar. Ou seja, concordância verbal é combinar para que as palavras tenham sentido, que elas não percam a sua coerência, que elas não fiquem confusas. Por exemplo, eu não posso dizer assim. Se eu vou dizer por exemplo, assim, eu não posso usar assim, vou usar o lápis. Comprarei um lápis hoje. Tecnicamente, comprarei um lápis hoje. Significa que eu ainda não fiz essa ação. Então, perfeitamente. Eu está no futuro porque eu ainda não fiz. Eu estou usando o verbo de acordo. Agora, se eu ainda não fiz, se eu ainda não comprei esse lápis e digo assim, compro esse lápis hoje. Será que fica legal falar dessa forma? Por quê? Porque falta eu organizar as palavras para que tenha um sentido melhor. É a mesma coisa quando a prof fala, quando vocês estão escrevendo frases ou texto, que se você pensar e esquecer alguma palavrinha, a próxima pessoa que lê, ela não vai entender a sua ideia. É por isso que a gente trabalha a concordância. É a mesma coisa, eu começar uma história falando, era uma vez que aconteceu lá no passado, significa que a minha história já aconteceu, e no meio da história eu começar a usar de forma como se estivesse acontecendo agora. Então, a concordância verbal serve para isso, para que a gente mantenha as nossas ideias organizadas, para que as pessoas possam ler e compreender. Então, vamos para o livro. O título da notícia afirma que quem processou o Google foi o MPF. Portanto, o MPF é o agente da ação. Então, releia o título da notícia. MPF processa o Google por publicidade infantil ilegal no YouTube. Qual é a forma verbal que aparece no título? Prof, o que é forma verbal? É o verbo, gente. Qual que é o verbo que aparece? MPF é uma sigla, então ele não é o verbo. E MPF significa o quê? Ministério Público Federal. Google é o nome de uma empresa, é um substantivo próprio, então ele não pode ser um verbo.
por publicidade infantil ilegal no YouTube. Google e YouTube são nome de duas empresas, vamos colocar aqui, substantivos próprios. Qual que é a ação? A ação é o ato de processar. Então, o verbo vai ser, a forma verbal é qual palavra? Processa. Por que é processa? Porque vem de processar, da ação, do ato de processar. Aí na letra B coloca assim: ela está no passado, no presente ou no futuro? Para estar no passado, eu tenho que dizer processou. Para estar no futuro, eu teria que ter dito processaria ou processará. No caso, está processa, então significa que está acontecendo. Então, a palavra processo está no presente. Quem executou a ação indicada por essa forma verbal? Quem processou o Google? Quem processa o Google? Nessa notícia, o MPF. Então, vocês viram que quando a gente lê uma frase, a gente tem que pensar em cada ação, no que está acontecendo. Quando a gente para pensar e faz esses questionamentos e essas perguntas, a gente consegue responder, tá? Então, no número 5 diz assim: agora leia esta frase. O usuário precisa, a palavra precisa está destacada, observar a legislação brasileira. Quem precisa observar a legislação brasileira nessa frase? Quem que precisa? O usuário precisa. Então, quem que precisa? O usuário. E qual que é a função do usuário na frase? O usuário é o quê? O agente da ação. Prof, o que é isso? O agente da ação, turma, é a pessoa que está executando aquela ação, quem está fazendo aquela ação indicada pelo verbo. Por exemplo, a Prof. Fran está lendo este livro. Quem está lendo o livro? A Prof. Fran. Então, quem é agente da ação? Sou eu. Se eu disser assim, o professor Éder está fazendo uma dobradura. Quem está fazendo a dobradura? O professor Éder. Então, quem que é o agente da ação? O professor Éder. Então, como eu encontro o agente da ação lá? É aquela pessoa que está fazendo o verbo, tá? Então, vocês vão fazer isso também e vão prestando atenção. Leia a mesma frase da atividade anterior com uma pequena modificação. Os usuários precisam, o verbo mudou, observar a legislação brasileira. Precisa lá em cima, presente, precisa. Precisam. O que mudou no agente da ação da frase? Primeiro que lá foi o usuário precisa. Estava falando de uma pessoa. Agora, os usuários precisam. Eu poderia dizer os usuários precisa? Não, porque não tem concordância verbal. Porque quando eu digo o usuário precisa, eu estou falando no singular. Isso tem uma concordância. Quando eu passo para o plural, o verbo vai precisar mudar. Os usuários precisam. Então, o que mudou no agente da ação dessa frase é que passou pro plural, que passou a ser mais de uma pessoa. O verbo precisar ficou no plural ou no singular? Se modificou. Precisam ficou no plural, porque para ser singular ele estaria no precisa. E assim vocês vão fazendo as atividades, tá? Essa foi a nossa aula de português. As dúvidas que vocês tiverem, procurem a Prof. Fran, façam videochamadas, mandem um recado, não tenham medo de perguntar. Perguntas são legais, mas vocês não podem ficar com as perguntas só para vocês. Compartilhem elas com a Prof, tá? Então, boa aula de português, leiam com atenção e um beijo no coração de todos.